maioria que te conhece tem uma boa lembrança de estarmos juntos, de você estar contribuindo com o teu conhecimento, trazendo muita alegria para nós. E é uma grande honra estar aqui hoje, sendo a sua anfitriã, Obrigado, né? obrigado. Te recebendo com todo carinho aqui na Unipaz de Goiás, com todo o amor que a gente tem e com toda a paz que a gente tem, né? E, meu amor, hoje eu estava lembrando que nós estamos fazendo bodas de prata. Ó, da nossa linda amizade, nós já temos mais de 25 anos juntos. Então, nós Jura? podemos Olha. comemorar nossas bodas de prata aqui também, né? E esse povo lindo que está aqui conosco, pelos nossos passeios, nossos caminhos. Então, gente, estou encantada com vocês, Quando encantada quando a gente ia pelo lá para o Rio Grande do carinho. Sul, né? Rio Grande do Bárbara. Sul, nossas viagens, né? Vocês não sabem que nós já fomos para Natal, nós já fomos para Belém, nós já vamos para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, nós caminhamos juntos em vários congressos. Aquela vez você resolveu ir de ônibus para Minas Gerais, porque tinha que levar um monte de coisa para trabalhar lá, de material, e fomos de ônibus e sobe morro e desce morro até chegar. E se lembra que Então, eu inventei de uma igreja e o ônibus quebrou em frente da igreja, que era a igreja de São Sebastião, olha lá, tá vendo, meu gente? padrinho. Isso daí foi Incrível, um né? congresso que nós fomos lá em Minas, Ouro Belo Preto. Horizonte, né? Ouro Preto. Um dos primeiros congressos que a UBAT estava fazendo, e nós saímos com um ônibus cheio de alunos, cada um levando seus trabalhos. Nós estávamos levando uma peça de teatro para apresentar e não tinha como ir de avião. Tivemos que ir de ônibus e não ia, né, deixar metade de ônibus, metade de avião, fomos todos de ônibus. As nossas aventuras, acho que daria para escrever as aventuras pelo Brasil dos professores de arte terapia, né? Que Olha lá. é uma delícia, né? Então, eu vou aqui colocar uma coisinha antes de passar a palavra para o nosso amor aqui, que eu sei que todo mundo quer ouvir, né? Eu vou colocar um slidezinho aqui só para a gente compartilhar enquanto o povo começa a entrar, tá? Então, gente, hoje nós estamos aqui com o nosso querido professor Leomar. Veja, lindo como sempre. Tá? E nós vamos falar das terapias expressivas, nós vamos falar das diferenças da arte-terapia, da arte-educação, da terapia artística, né? Então, aqui tem um pouquinho de mim para quem não me conhece. O mais importante aqui é que, neste momento, eu sou coordenadora do curso de arte-terapia da Unipaz Goiás, tá? E, e nesse momento nós estamos fazendo várias lives desde o ano passado, trazendo pessoas convidadas para falar da arte-terapia, para falar da psicologia analítica e para falar de todo esse povo maravilhoso que tem conhecimento e vem dividindo conosco gratuitamente todo esse conhecimento que está aqui. Aqui está, para nós, né, para quem entra em contato para fazer os nossos cursos, nesse momento quem está me ajudando aqui é a Natália que está admitindo vocês aqui na salinha, temos a Hélida de Oliveira, que é a nossa diretora-geral, e a Leda Maria, que é a nossa diretora financeira, tá? Aqui um pequeno espaço que a gente tem, um pequeno, grande espaço que nós temos aqui em Goiânia, na Unipaz de Goiânia, onde nós temos as nossas aulas, as nossas cantorias e os nossos encontros para o café delicioso, tá? E agora o que é mais importante para todos nós. Ó, eu vou falar um pequeno resumo do currículo,
né? Porque depois nós vamos abrir essa linda história que é do professor Leomar Quinto de Andrade. Eu quero que você fique atento às datas, porque estas datas são muito importantes. Nesse momento, nós temos que gravar na nossa história as datas da arte-terapia, as datas desse início que poucas pessoas conhecem, mas que nós vamos discutir nesse livro logo, logo, né? Dando aqui um caminho de como foi. Veja, agora há pouco nós estamos falando que eu e o professor Leomar já completamos bodas de prata da nossa linda amizade. Mas olha, ele se formou em psicologia na USP, em São Paulo, né? Em 1975. Veja, o menino é jovem, tá? Ele fez mestrado em psicologia clínica com orientação profissional também na USP, por incentivo da Magui também, né? Que nós conversamos da Magui no mês passado. Em 85 ele estava fazendo esse mestrado. O doutorado que gerou este livro e que está registrado na USP foi feito em 93. Olha só, gente, o livro vai ser publicado em 2000, mas ele já estava pesquisando este assunto em 1993, junto com a Magui, junto com todo aquele conhecimento que a Magui trouxe para nós dos Estados Unidos, né? Em 81, ele fez uma especialização em Gestalt terapia. Ele é professor universitário conosco há muito tempo, é psicoterapeuta, ele faz orientação profissional. E, gente, escrevi errado profissional. Olha lá, desculpa, professor, mas eu escrevi errado aqui embaixinho, tá? Não escrevi profissional, tá? Então, professora também erra, que bom, tá? Então, com todo esse conhecimento que está aqui, essa pessoa querida tem muito mais, não é só esse mini currículo. Adoramos conversar com ele porque ele amplia qualquer assunto em várias direções. Então, meu querido, quero te dar as boas-vindas, né? Quero te dar aqui o nosso coração de Unipaz te recebendo e uns bons ventos para nós. Amém. Antes de te passar a bola toda, ainda quero falar que o que é que está logo no começo deste livro, que você trouxe, Manuel Bandeira. A arte é uma fada que transmuta e transfigura o mau destino. Ela prova, ela olha, ela toca, ela cheira, ela escuta. Cada sentido é um dom divino. Eu acho que para iniciar, nós estamos aqui com um grande mago, Leomar Quinto de Andrade, certo? Obrigado. Nós somos as fadinhas e ele é o nosso grande mago. Obrigado. Então, deixa eu brincar um pouco também. A Sônia que escreveu a contracapa do livro e a Magui que escreveu o prefácio. Isso. Então, esse livro também tem um monte de gente aqui junto, né? Esse livro tem uma linda história. Aquele poema do Manuel Bandeira, o Manuel Bandeira escreveu, autografando um livro de poemas do pai, que era poeta, o pai do Luiz Carlos Gatto, que estudou conosco na USP, que depois foi coordenador e me convidou para dar aula. Foi coordenador em Lorena, coordenador em Mogi. Quando eu comecei a dar aula em faculdade, né, em 76, em Lorena, depois Mogi, e aí fui para um monte de lugar, né? E era o Gato que... E no doutorado, então ele me deu de presente para pôr no livro o poema do Manuel Bandeira, que o Manuel Bandeira escreveu na dedicatória para o pai dele.
Olha Darcy que bom. Gata, que era um poeta, né? Isso. E eu tenho aqui Então, até o as convite as ainda, nossas histórias se é, cruzam. se cruzam, né? De muitas maneiras, né? Olha o que eu encontrei também nas minhas preciosidades. É. O convite do lançamento do livro, eu tenho até hoje. O Olha, lançamento ai, do me mande, eu livro. não tenho, o meu eu perdi. Ai, que Ah, pecado. não, não vou te dar, eu só mando uma cópia. Ah, não, É cópia, meu, lógico. é meu, né? Por quê? E nós temos uma história, aí entra um pouquinho, em 96 eu levei o curso, em 95, na realidade, eu implantei o curso de arte terapia, que eu coordenava na Universidade São Judas Tadeu, em São Paulo, eu implantei no MEC. Então, a primeira turma já saiu com título de especialização em arte terapia, lá em 95. E é de lá que a nossa amizade vem se propagando. E naquela época, ninguém sabia falar de arte terapia, ninguém sabia muitas coisas, a arte terapia ainda era muito jovem. E o livro, não tínhamos livros, gente. Então, com todo carinho, a Vetor Editora aceitou a publicar o livro, né, que foi o doutorado. Então, transformamos o doutorado neste lindo livro de terapias expressivas. Acho que está muito luz aqui. De terapias expressivas. Depois, se alguém quiser, é só falar comigo. Ou entra na Vetor Editora que vocês conseguem. Eu não vou vender livro, só para vocês saberem. E aí nós começamos a pegar a linda história. Como é que veio a arte terapia para o Brasil? Que essa é a pesquisa que está aqui, né? Então, de perguntinhas e perguntinhas, nós vamos caminhando aqui. Meu amor, aqui no comecinho, você já fala de os pressupostos teóricos, de onde é que vem essa arte terapia? Dá um pouquinho, porque senão a gente vai até amanhã. Um pouquinho. Para resumir um pouquinho, nós precisamos pensar, assim, sempre pensar em duas linhas, né? Teoria e técnica, Isso. e objetivo e método, né? Então, em termos de origem, né, nós temos, vamos dizer, três origens. Uma origem pela psiquiatria, uma origem pela psicanálise e uma origem pelas psicologias, né? Então, lá, fundamentalmente, você vai ter lá nas psiquiatrias, né? Então, nós temos, lá, desde a antiguidade, né? O louco considerado um emissário divino, né? Eram os deuses que se apoderavam do louco no mundo greco-romano. No período medieval, o louco era possuído pelo demônio. Aí, a partir da Renascença, depois com o início da psiquiatria, o louco passa a ser compreendido pela ciência médica e a psiquiatria, e aí toda a instituição psiquiátrica e todo o estudo das doenças mentais. Né? Então, no momento, o louco é colocado para trabalhar, né, com o protestantismo, a ideia da reforma e da contra-reforma, que o trabalho dignifica o homem, então se coloca o louco para trabalhar, que é toda a ideia da laborterapia. No momento seguinte, a ideia da ocupação, nós não temos mais essa ideia do trabalho, mas como ocupação. E aí todo o trabalho em psiquiatria com os doentes mentais, nas oficinas de terapia Atenda aqui, quem ocupacional. é, hein? Alô? Não, não é com você, não. Pode Na continuar. terapia Pode. ocupacional. E muito mais tarde, a partir da terapia ocupacional, é que começa a se trabalhar com expressões, e aí todo o trabalho desta linha. Né? Então, por exemplo, a Anísia da Silveira, ela tem todo um trabalho, ela começa a trabalhar nas oficinas de terapia ocupacional,
e começa a usar diferentes métodos de expressão. Teatro, canto, música, instrumentos, poesia, e também pintura, né? E aí ela vai desenvolvendo todo um trabalho que ela vai compreender e fazer toda essa... Ela não tinha noção de nada disso, né? Ela ficou sabendo do Jung quando ela ficou presa pelo Getúlio, na ditadura do Getúlio, ela foi presa com algumas pessoas. Ela ficou presa e na cela, conversando com Graciliano Ramos, pessoas presas da época, ela descobriu e foi estudar o Jung. E um dos motivos dela ter sido presa e colocada como, na época, comunista, né? E presa, é porque ela se recusou a dar eletrochoque em clientes. Bom, depois, quando ela é solta, ela volta para o Hospital Engenho de Dentro e, na sessão de terapia ocupacional, ela começa a fazer esse trabalho. Reúne trabalhos de clientes e vai mostrar para o Jung. E aí ela começa, ele propõe que ela estude mitologia grega e estude mitologias, e aí ela vai fazer um paralelo do trabalho desses clientes psiquiátricos, em geral psicóticos, de Engenho de Dentro. Ela vai fazer um estudo de como este inconsciente, como ela entende o inconsciente do ponto de vista junguiano. Ela vai começar a fazer uma associação de como esses clientes psiquiátricos falam numa linguagem inconsciente de coisas muito além da que viveram, né? O primeiro trabalho dela, da Adelina, né? A Adelina começa a pintar, e a Adelina não falava, bem, eu conto a história da Adelina no livro. Um belo dia, a Adelina fala que queria ser flor e faz aquele famosíssimo quadro que é de uma moça com umas pétalas como se fosse uma sainha, né? E aí a Nise vai associar este trabalho ao mito da Daphne, da mitologia grega. E, evidentemente, que pela condição social e cultural da Adelina, ela jamais teria condição de conhecer mitologia grega. E assim ela vai fazendo associação dos clientes dela por aí, né, nesta linha psiquiátrica. Um outro caminho desta linha psiquiátrica é o caminho do Osório César, que vai pensar e trabalhar no Juqueri, como nós trabalhamos lá. Você trabalhou um tempão lá, Sônia. Trabalhei. E ele vai fazer um trabalho, uma tentativa de entender, do ponto de vista da psiquiatria e um pouco da psicanálise, os trabalhos e como funcionam esses clientes psiquiátricos, né? Como o Freud, né? O Freud, tudo isso está lá começando numa frase do Freud, quando os pacientes dele diziam que seria mais fácil desenhar um sonho do que contar, né? O inconsciente funcionando por imagens. E aí ele vai fazer uns estudos belíssimos, belíssimos, que também está aqui nesse trabalho, estou falando desse trabalho, evidente, tá? Que é o estudo sobre o Leonardo da Vinci, que ele vai fazer todo um estudo psicanalítico da cabeça do Leonardo da Vinci. Depois, todo um estudo da Godiva, do Jensen, e todo o trabalho do Michelangelo, né? Enfim, ele vai tentar fazer uma psicanálise dos artistas a partir da Renascença, porque até a Renascença não existe nome em artista, né? O conceito de arte que se tem hoje vem a partir da Renascença, né? Essa arte assinada, essa arte com nome, essa arte que tem autor, artista. Até a Renascença não existe isso, né? Bom, isso é assim, falando rapidinho deste caminho pela psiquiatria. Um outro caminho que nós temos, né, e aí pela psicanálise, é esse trabalho do Freud e o trabalho
de outras pessoas que vão continuando nessa linha. E uma outra via é a via pelas psicologias, né? Então, nós temos uma via da origem desses trabalhos de expressão na linha da psiquiatria, um outro na linha das psicologias, um outro nas linhas das psicanálises, e um outro advindo da arte-educação. Né? E aí é que precisamos começar a diferenciar objetivo, né? O uso expressivo com objetivo educacional, ou de se auxiliar de alguma disciplina, ou de se ensinar arte. Isso é um objetivo educacional. E um outro objetivo absolutamente diverso deste é o objetivo em psicoterapia, que aí eu vou ter que ter uma leitura psi. Se eu estou fazendo arte-educação, eu tenho que ler e ter fundamentação autores da educação e autores que falam de educação, sei lá, Paulo Freire, enfim, todos os autores, né, em educação. A Ana May Barbosa tem uma série de trabalhos importantíssimos nessa linha, né? E aí precisamos diferenciar qual é o objetivo em educação e qual é o objetivo em psicoterapia, que é absolutamente diverso do objetivo em arte. Uma coisa é o teu objetivo de fazer arte, a outra coisa é usar a expressão, e apagou aqui o... Oh, meu Deus, apagou o fundo. Bom, vou ficar meio no escuro mesmo, paciência. Uma coisa é fazer um trabalho com objetivo educacional. Uma outra coisa é usar um recurso expressivo com objetivo psicoterapeuta. E uma terceira coisa é usar este recurso com o objetivo de fazer arte. Então, isso nós estamos falando de objetivo e método, né? A expressão como um método, né? Eu posso fazer, sei lá, uma argila, uma cerâmica, um guache, um poema, uma conversa, uma dança, uma música, uma literatura. Eu posso fazer este trabalho com o objetivo de criar arte. Né? Eu estou aprendendo a fazer poema e quero escrever poemas. Isso é arte, isso é literatura. Ou fazer música, ou fazer dança, ou fazer teatro. Isso é uma coisa. A outra coisa é usar este recurso expressivo voltado para a educação, que é todo o trabalho, por exemplo, da arte-educação, da educação musical, a educação da dança, a educação em teatro, enfim, a formação do ator de teatro, de um pianista, de um saxofonista, de um bailarino em ballet, ou jazz, ou música contemporânea. E a outra coisa é eu fazer esses mesmos trabalhos com um objetivo psicoterapêutico. Estão entendendo? Então, eu tenho um método e é uma metodologia, então eu preciso estudar a metodologia para aplicar com que objetivo, tá? E aí eu vou poder diferenciar algumas tantas coisas, né? Por exemplo, vamos começar pela coisa mais distante, que talvez fique mais simples de entender, né? O que é chamado de terapia artística, né? Que tem uma confusão, porque em alemão, Kursttherapie, na tradução, poderia se transformar em terapia artística ou arte-terapia. O povo da Associação da Aurora e todo o povo do trabalho com argila, do trabalho com aquarela... Da antroposofia, professor, da antroposofia. Isto tem uma fundamentação teórica na antroposofia, a antroposofia do Steiner, né, do Rudolf Steiner. Né? Então, a teoria que eles usam de compreensão de todo o funcionamento humano é a antroposofia. Então, isto dos trabalhos das terapias artísticas,
eles fazem essa leitura antroposófica dos trabalhos artísticos, ou movimento, né, da eutonia, ou trabalho com argila, ou trabalho de aquarela, nesta dimensão e nesta compreensão das teorias da antroposofia. Né? Então, estão fazendo aquarela, mas a leitura é antroposófica. Né? Da mesma maneira que nós vamos ter, e aí eu vou falar de alguns autores da arte-terapia, inicialmente, né, por exemplo, a Margaret Naumburg, e aí está uma diferença bacana de pensarmos historicamente como essas duas coisas, a arte-educação de um lado e a arte-terapia do outro, começam juntas. Eram duas irmãs, a Florence Kane e a Margaret Naumburg, que elas eram de Nova York, dos anos 30, por aí. Eu tenho as datas direitinho aqui, eu reli as coisas, bom, mas agora, na pressão do tempo e da minha cabeça, enfim, vai estar no livro, isso é o de menos. Mas, enfim, já no Entre Guerras, né, com toda a ideia. É interessante porque elas começaram, antes de pensar em psicanálise, elas primeiro foram influenciadas pelo Jung. Né? E a Florence Kane, elas eram de uma faixa social, já de um nível social bom, viveu em Nova York, e a Florence Kane funda uma escola com o marido um pouco nos modelos educacionais modernos, enfim, toda aquela transformação no Entre Guerras, daqueles modelos educacionais vitorianos para os modelos modernos. Né? Então, você tem alguns autores importantes na França, alguns autores importantes na Inglaterra, toda essa transformação do movimento educacional. E eles estão nesta vibe, né? Estão nesta pegada. E montam uma escola em Nova York que chama Walden, que não tem nada a ver com Skinner. Né? E nessa escola eles fazem toda essa transformação de métodos educacionais e começam a usar métodos expressivos, e dança, e música, e teatro, e pintura, e argila, enfim, um monte de coisa. E a Margaret Naumburg começa a fazer críticas muito sérias à irmã. A irmã fala, bom, então tudo bem, vem trabalhar com a gente e começa a fazer melhor, né? Então, vamos lá, vamos trabalhar juntas. E a Margaret Naumburg começa a trabalhar. Só que a Margaret Naumburg vai começar a desenvolver um trabalho cada vez voltado para a compreensão de questões psíquicas, não mais educacionais. Ela começa a se interessar cada vez mais pelo psiquismo dessas pessoas. E depois ela propõe esses trabalhos e começa a trabalhar usando isso em hospitais psiquiátricos, usando expressão, variadas expressões nesses lugares. E cada vez mais ela vai trabalhando mais com pintura, né? Aquarela, óleo, enfim, acho que guache, sei lá, materiais das artes plásticas. E aí ela, quando começa a questionar o trabalho dela, e um dos questionamentos era, se numa análise, se num trabalho, tudo depois vai ter que ser revisto pelo vocabulário, então por que fazer um trabalho expressivo? E aí ela começa a dizer, né, quer dizer, baseado lá na frase do Freud, que o Jung fala por imagem, que o inconsciente fala por imagens e que depois o Jung vai pegar esse inconsciente freudiano e transformar no inconsciente junguiano e depois no inconsciente coletivo. Ela, então, começa a dar um nome e ela chama de art therapy, né? Em inglês, dois substantivos, um funciona como adjetivo. Né? Então, em inglês, arte-terapia
tem o significado, como em português, digamos, arte como adjetivo do psi, né? E aí ela desenvolve todo esse trabalho que ela dá o nome de arte-terapia, né? Isto, meio que a história começa um pouco com estas duas, né? Então, vimos, né, a Edise da Silveira e o Osório César neste caminhar da psiquiatria, vimos a compreensão do Freud pela psicanálise de artistas, que é lindíssimo, é lindo como ele entende o Michelangelo, como ele entende o Da Vinci, como ele... bom, a Gradiva di Ense é maravilhoso, é maravilhoso. Tem que ler, entendeu? Antes de dormir tem que ler tudo isso, porque é fabuloso, é fantástico tudo isso. Tá? E aí, um outro caminhar disto, tá? Quer dizer, uma outra... um outro paralelo, um outro caminho disto, por exemplo, é o caminho da... Bom, então estamos falando, até agora estou falando das psicanálises e das psiquiatrias neste pensamento filosófico fundamentado pelo positivismo. E aí nós vamos ter, que é quando eu começo o trabalho, quando eu vou falar da fundamentação teórica, eu vou discutir, né, a Suzanne Langer com a teoria do símbolo e o Merleau-Ponty com todo o olho e o espírito, né, para poder entender o trabalho como eu entendo, o trabalho expressivo compreendido a partir não da filosofia positivista e dos trabalhos das psicologias positivistas, mas de como isso pode ser compreendido a partir do existencial humanismo. Que aí nós vamos ter também duas autoras muito importantes neste percurso, né? Ou a Natalie Rogers, que é filha do Rogers, né? Que é pedagogo, que faz todo um trabalho lá em Nova York com crianças com problemas educacionais, problemas escolares, problemas de aprendizagem, né? E a Natalie Rogers vai fazer todo um trabalho que ela chama de... já lembro o nome, que é todo um trabalho de expressão, expressive therapies, da connective. Ela fala conexão criativa, connect, creation, toda a conexão desses trabalhos numa visão da Gestalt, rogeriana, né? Então, aí ela vai fazer todo um desenvolvimento, e tem uma escola, né? Uma escola toda desenvolvida por ela, que agora quem continua são os filhos, né? Ela é filha do Rogers, né? E com esse pensamento rogeriano que ela faz todo esse trabalho expressivo de conexão criativa, de expressão, de terapias expressivas, né? E um outro caminho que eu misturei agora os dois um pouco, me desculpem, por favor, estou aqui um pouco apressado misturando as coisas. Um outro caminho importante é o caminho da Jane Ryan, que que ela trabalha numa linha da Gestalt, né? Então, né, aqui, espera aí, deixa eu pegar a cola aqui, pegar um pouco de cola, né? Então, veja, só para eu me localizar, o que eu preciso falar aqui. Destas referências humanistas em arte e terapia e terapias expressivas, a vivência de arte em Gestalt com a Jane Ryan. A Jane Ryan vai fazer todo um trabalho fundamentado na Gestalt terapia, voltado para a expressão e arte, né? Em arte e terapia. E a conexão criativa. A Natalie Rogers
vai fazer esse percurso que eu falei. Então, só para eu seguir um pouquinho aqui, né? Eu queria seguir esta orientação. Né? Então, eu fiz esta diferenciação desses recursos expressivos e artísticos usado num referencial humanista, existencialista e da fenomenologia. Toda a diferenciação do trabalho de arte-terapia e arte-educação da Florence Kane e da Margaret Naumburg. Né? Eu tenho todo um capítulo que eu falo dessas fronteiras, né, entre arte, psicoterapia e educação. Né? Por último, este referencial, que eu não trabalho aqui, porque isto é um livro de psicologia, então eu menciono, mas eu não faço um capítulo sobre as terapias artísticas do pessoal do Rudolf Steiner, até porque eu não sei fazer isso. Né? Eu fiz cursos com eles, trabalhei com eles muito tempo, frequentei o povo da Aurora, sou amigo delas, enfim, um monte de coisa bárbara que nós fizemos muito tempo juntos, mas eu não me sinto com competência para falar nem de antroposofia, nem de terapia artística. Mas fiz a menção porque isso existe. Né? Bom, meio um resumo, Sônia e todos vocês, meio para fazer um resumo da ópera, né? O meu trabalho é esse. Bom, agora podemos talvez abrir para perguntas ou outras coisas que vocês queiram discutir, né? Mas só mais uma coisinha histórica, né? Quando eu voltei para o Brasil, que eu fiquei 2 anos fora, né? Eu entrei na universidade em 69, com toda aquela questão da ditadura e tudo isso. Eu dava aula de inglês e francês numa escola e tive a chance de ir para a Inglaterra, que depois aí eu consegui uma revalidação na Sorbonne e fui fazer psicologia na Sorbonne, que eu não fiz, porque estava lá estourando lá um rebote de 68, e aí eu resolvi voltar para o Brasil, porque eu ia perder a vaga na USP e tal, e voltei para o Brasil em 73. Em 74, né, em 1974, eu vi um papelzinho desse tamanhinho, uma chamadinha da Magui, que ela estava propondo um curso de arte-terapia, que eu fui fazer, né? Desde criança, eu fui criado voltado para isto, né? Eu fui criado, enfim, a minha história é toda, enfim, meu pai era português, minha mãe italiana, então eu fui criado nesses moldes muito de uma educação pluralista, né, nesse sentido. Bom, e aí eu fiquei super interessado, né, porque eu tinha abandonado a psicologia, fui para a Inglaterra, fui estudar literatura, fui fazer outras coisas, eu tinha abandonado a psicologia. E me encantei com a possibilidade de juntar essas duas coisas. E comecei a fazer os cursos da Magui, acho que era a segunda, terceira turma dela, era muito comecinho. E o Carlos dava aula junto. O Carlos era professor de arte, era formado pela FAAP em artes plásticas, e a Magui, ela começou a dar aula na psicologia, mas não existia o curso de psicologia, ela é uma das fundadoras do curso de psicologia em São Paulo. Ela é formada em filosofia e letras, né, pela especialista em psicologia, na Faculdade de Ciências e Letras da USP, ali da Maria Antônia, né? Bom, e aí eu comecei a fazer cursos com ela, depois fui trabalhar com o Carlos, estudar e trabalhar com o Carlos, trocávamos, eu dava aula de inglês para mim, e ele dava aula do que eu chamava de ludoterapia para adultos, né? A brincadeira que eu fazia, que era com isso que eu queria trabalhar, tal, né? Aquele trabalho que eu mostrei, né? Se lembram, lá no começo? Esse foi o primeiro trabalho que eu fiz com o Carlos, né? Esta figura grávida tem quase 50 anos, né?
E acho que aqui, né, estava embutido toda a minha trajetória, tudo o que eu fiz de 74 para cá, né? A Magui, depois de 75, eu conheci a Magui aí na USP como professora de orientação profissional, e aí é que eu comecei a me entender com a psicologia. Quando eu me formei, ela me convidou para trabalhar na equipe lá, e eu fiquei trabalhando com ela em orientação profissional anos, e continuando todo o trabalho com arte e terapia com ela, né? E no mestrado, né, ela foi da minha banca de mestrado, ela foi da banca de doutorado, né? Enfim, eu fiz o mestrado em orientação vocacional, sempre trabalhando com identidade, né? A formação da identidade profissional, como parte de uma identidade maior. E depois fui trabalhar com identidade, desenvolvendo todo esse trabalho das terapias expressivas, que é o que eu trabalhei até o começo da pandemia, quando nós fechamos o consultório, nós desmanchamos todo o consultório e eu desmanchei o ateliê, porque eu trabalhava com psicoterapia num ateliê, né? Eu tinha duas salas, uma sala com ateliê e uma sala com poltronas. Os clientes passavam de um lugar para o outro. Eu sempre trabalhei com a expressão verbal e não verbal, né? A partir de toda a teoria do símbolo, da Suzanne Langer, enfim. Meio resumindo e juntando tudo. Claro que eu estou juntando aqui, sei lá, 50 anos de história em meia dúzia de parágrafos. É uma monstruosidade que eu estou fazendo. Me perdoem, por favor, mas, enfim, é o possível, né? Enfim, por favor. Então, mas você conseguiu se resumir 50 anos assim e o povo conseguiu anotar tudo. Porque eu só vejo gente escrevendo, né, Jucirene? Jucirene está lá. Tá no livro. Tá Tá tudo, isso. tudo está aqui nesse livro. Não, né? E muito melhor no livro do que eu falei, né? Óbvio. Não, te ouvir é uma dádiva divina que a gente tem de aprender sempre mais. Mas sabe o que eu gostaria que você ampliasse um pouquinho, assim, com um pouquinho mais de calma, aquela questão do objetivo e do método, aquilo ali parece que arranha na gente, né? Nós estamos sempre arranhando. O que é o objetivo, E o que é o a grande método? confusão que se faz no Brasil. As pessoas Então, confundem objetivo com método. então, Tá? agora, Uma coisa é um método, né? Sei lá, eu uso farinha de trigo para fazer sei lá o quê. Eu posso fazer 125 coisas com farinha de trigo. Né? A outra coisa é eu ter uma teoria culinária, sei lá, para fazer comida chinesa, para fazer comida australiana, para fazer comida italiana. É a mesma farinha. Mas são coisas absolutamente diversas. Eu posso usar farinha de trigo para fazer cola, para colar, como eu fazia quando era criança, fazia cola com farinha para fazer papagaio, pipa, como se fala em alguns lugares. Né? Ou usava farinha de trigo e papel, jornal amassado, para fazer os marionetes, né? Que eu, enfim, as minhas tiragens, né? Lá na escada de casa, eu fazia o marionete, eu fazia o cenário, pintava o cenário, eu vendia entrada e no intervalo ainda tocava música e vendia doce. Né? Eu tinha uma equipe de teatro, que a gente trabalhava com teatro de fantoche. E eu fazia os fantoches com farinha e papier-mâché, né? E jornal que eu punha de molho. Né? Então, estão entendendo? Uma coisa é o material que você usa. A outra coisa é com que objetivo você faz isso. Uma terceira coisa é que leitura você vai fazer dessa questão. Tá? Então, por exemplo, eu vou usar, sei lá, qualquer material expressivo, verbal ou não verbal. Posso usar
todos os materiais usados nas artes plásticas, ou nas artes dramáticas, ou na dança, ou na música, ou na literatura, na poesia, no verbal e no não verbal, né? Então, se eu tenho um objetivo educacional, eu vou ter que fazer uma leitura desse trabalho, uma compreensão a partir das teorias educacionais. Se eu estou fazendo isto com um objetivo psicoterapêutico, eu tenho que fazer uma leitura com as teorias né? Ou numa linha psiquiátrica, ou numa linha das psicanálises, ou numa linha da psicologia junguiana, psicologia analítica, ou numa linha da gestalterapia, ou numa linha rogeriana. Eu tenho que ter uma compreensão psicológica, psicanalítica, psiquiátrica desse trabalho. A outra coisa é este mesmo material e esse mesmo trabalho feito com o objetivo de fazer arte. Aí eu vou ter que ter uma teoria de estética, vou ter que usar os materiais diferentes, etc, etc, etc. Só para dar um exemplo. Se eu estou fazendo uma aquarela com objetivo artístico, me importa o tipo de papel que eu uso, o tipo de pincel que eu uso, o tipo de tinta que eu uso, se é tinta alemã, se é aquarela francesa, alemã, japonesa, chinesa, enfim. Né? Preciso do papel apropriado, etc, etc, etc. E tenho que ter uma leitura estética da coisa, tenho que ter uma teoria estética, né? Seja ela qual for. Se eu estou fazendo arte, tudo isso importa, o material, tudo. Agora, se eu estou usando a aquarela com objetivo psicoterapêutico, eu quero entender como é que funciona o meu cliente e ele expressar o que está acontecendo com ele. Bom, se ele pegar a aquarela dura e riscar o chão, a parede, ou papel sulfite, ou uma folha de jornal, tudo bem. Se ele dissolver isso e usar como tinta, tudo bem. Se ele usar como giz, tudo bem. Se ele pegar a guache e usar a guache dura como massa, tudo bem. Porque eu não estou interessado na expressão artística, eu não estou interessado na estética, vamos dizer assim. Eu quero entender o psiquismo dele. Então, qualquer material é material, né? Eu brinco com as pessoas, né? Quando eu vou trabalhar numa bolsa de mulher, tem tudo quanto é material artístico, tá? Lápis, batom, né? Eu posso pegar folha e transformar em tinta, pego qualquer coisa, virar massa. Entende o que eu quero dizer? Eu não tenho uma preocupação com os materiais. Claro que eu preciso de um mínimo, claro, e por isso o professor de arte trabalhando com psicoterapia, com o psicoterapeuta, sei lá, alguém precisa de um mínimo de conhecimento de guache se quer fazer uma guache. Agora, se resolve usar como giz, também tudo bem. Eu não vou interromper o processo psicoterapêutico confundindo com o processo educacional, menos ainda com o processo artístico. Compreende? Por isso que é importante eu ter em clareza qual é o objetivo que eu estou trabalhando, com que método eu estou trabalhando, né? E, então, que leitura eu vou fazer desse trabalho? A leitura de arte é uma coisa, a leitura de educação é outra coisa, e a leitura de psicoterapia é outra coisa. E quando usamos a palavra arte e terapia, né, nós temos que entender o que é arte e o que é terapia, de que terapia nós estamos falando e como essas coisas juntam. Né? Uma coisa é fazer psicoterapia. A outra coisa é pensar, por exemplo, as artes terapias como um auxiliar
de trabalhos psicoterapêuticos ou psiquiátricos. Por exemplo, numa equipe multiprofissional, né? Como nós temos no CAPES, em muitos lugares. Então, você tem o psiquiatra, tem o médico, tem o dentista, tem o arteterapeuta, tem o fisioterapeuta, tem o psicólogo, tem o trabalho em grupo de psicoterapia, tem o trabalho individual, compreende? E aí, o arteterapeuta tem um trabalho neste lugar, né? O psiquiatra tem o outro, sei lá, assistente social tem o outro, compreendem? Né? Quer dizer, então, aliás, o que eu mais acredito é trabalho em grupo. Todo o meu processo, todo o meu caminho foi em grupo, né? Quando eu fui trabalhar com a Therese lá na USP e fazer Gestalt a partir do trabalho com a Therese, era trabalhar em grupo, né? Eu tive 3 grandes professores na USP, a Magui, com orientação profissional, e depois todas as terapias, arte-terapia e terapia expressiva, a Therese Telegan, que trouxe a Gestalt para o Brasil, e que eu fui fazer... O meu interesse era grupo, porque ela dava teorias de grupo da faculdade. Meu interesse era terapia, era grupo. Então, eu me propus e fiquei trabalhando anos com ela na USP, tudo isso de graça, como voluntário, né? E já lembro o nome dela, que foi a minha orientadora no mestrado, que foi quem trouxe toda a teoria rogeriana para o Brasil, né? Oh, meu santo Deus! Eu sou apaixonado por ela. Leia Rosenberg. Qual é o primeiro nome dela? Já lembro. Nossa, ela não é Raquel. Raquel Rosenberg, isso, Raquel, que foi a minha, que me acompanhou no mestrado, junto com a Magui e tal, né? E no doutorado foi o Norberto, que foi o meu, que trabalhou com a Magui, e o primeiro curso do SEDES de arte e terapia em 1985, qualquer coisa, foi com o Norberto e com a Magui, o primeiro curso do SEDES, né? Depois, muitos anos depois, é que a Selma fundou o curso, continuou, né, o curso que a Magui tinha fundado, e aí numa orientação de Gestalt, né? Que a Selma tem essa formação, né? E depois a Cristina Alessandrini, que era pedagoga, que fez o trabalho com ela, depois foi também fazer psicologia, e aí teve todo um trabalho, né? E criou o Alquimia Arte, enfim. Aí as coisas começam a acontecer aqui em São Paulo e meio no Brasil, um pouco a partir do final dos anos 80, 90, né? Mas eu estou falando antes de tudo isso, eu estou falando lá dos anos 70, né? Eu já tinha 20 anos tudo isso, né? Respondi um pinguinho, Sônia, e todos, né? Por favor, vocês me acompanham? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou juntando muita coisa, está ficando claro? Por favor, me perguntem, enfim, né? Quer dizer, uma tentativa de esclarecer um pouco de tudo isso, evidente, né? Quem quiser perguntar, põe a mãozinha aqui, ou levanta o dedo e abre o microfone, né? Isso que aí podemos abrir também para os nossos diálogos. Eu acho muito, muito importante essa questão de saber como usar o material e para que usar, ter objetivo, né? Como você diz. O objetivo, por que eu vou oferecer esse material? Por que nós vamos lidar com ele? O que ele vai trazer de emoções? O que ele vai trazer de conflitos? O que ele vai provocar, né, na relação terapêutica? Né? Então, entender essa provocação que o material traz, mas a partir de uma teoria.
Porque não é só o material por si só ele não fala, ele fala a partir da minha compreensão teórica sobre o Claro. processo que está ali, né? O material é só um material, né? Sei lá, um tomate é um tomate. Se eu esfregar o tomate na parede, eu posso fazer uma expressão lá e faço um treco lá na parede com o tomate esfregado, ou com a folha de alface. Posso fazer salada, posso fazer molho, posso plantar, posso usar como arma, atirar em alguém. Sei lá, o tomate não é responsável pelo uso que eu faço dele. Isso não está dentro do tomate, isso está dentro de quem usar o tomate. Né? Isso. Isso só para brincar com uma coisa, para sair do preconceito da aquarela. Né? A aquarela é aquarela, mas é completamente, se pensa, é uma coisa muito diferente se pensar na aquarela num modelo asiático, né? No modelo japonês, que é um modelo ritualístico, né? O cara é zen, né? Fica lá horas, aí ele pega uma pena, faz tchum, 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 e sai aquela maravilha, né? Mas a outra coisa é a aquarela, numa concepção de um alemão, a aquarela, sei lá o quê, enfim, tá? E aí, cada coisa, né? Quer dizer, como eu uso uma caneta Bic, como eu uso, sei lá, qualquer coisa que eu usar, uma roupa, né? Enfim, tudo pode ser porte-connu, né? Pode ser um depositário da minha intenção humana, né? A roupa como expressão da minha ideologia, né? Quer dizer, e aí nós estamos falando sempre do político, né? Político, como tudo é político, afinal. Do homem na polis, né? O ser humano na polis, né? Bom, e aí vai, o material em si não pode ser responsabilizado por nada disso. Óbvio que uma faca pode estar a serviço do bem ou do mal, como eu bem usá-la, né? Ou mal usá-la. Mas não é a faca que é responsável pelo assassinato, nem a faca é responsável pelo seu tomate estar cortado fino ou grosso. A faca é só a faca. Estão entendendo o que eu estou falando? Bom, avô. Então, tem algumas pessoas perguntando, a Eni perguntou como estudar mais sobre os usos dos materiais. Eni, existem alguns cursos dentro do curso de arte terapia que nós explicamos a respeito de alguns materiais, tá? De como proceder. Isso deveria estar já dentro da formação do arte terapeuta, como ele deve usar e como pesquisar. Mas também atualmente, devido a tudo que está nos envolvendo, estão acontecendo alguns cursos de extensão. Tá? Nós mesmos aqui na Unipar estamos acabando um sobre materiais expressivos, estamos falando só de 4. A semana que vem é a última aula. Depois, se alguém quiser entrar para a segunda turma, entre em contato conosco para discutir realmente sobre a tinta, sobre o giz de cera, sobre a massinha, né, as massas, né, sobre a colagem. Então, nós montamos um curso de extensão sobre isso. Tá? Posso falar uma Para coisinha, por favor? ampliar, sim. Claro que é super importante entender como se usa cada material. Mas, na verdade, usar o material é consequência, material como método, é consequência, de novo, da teoria e da técnica e do Isso. objetivo. Eu vou usar que material com que objetivo? Se é um objetivo artístico, aí importa o material e tem um uso específico para esse material. A outra coisa é usar esse mesmo material com objetivo psicoterapêutico. Bom, e aí é outra coisa que se coloca. Né? Da mesma forma, o mesmo material com objetivo educacional é outra coisa. Então, na verdade, antes de eu saber como usar o material, eu tenho que saber qual é o meu objetivo. Porque dependendo do objetivo, eu preciso do material X ou Y, ou uso o material X ou Y com que método, né?
qual é a metodologia que eu vou usar, quanto eu tenho que colocar, sei lá, de água numa argila para ficar maleável, por exemplo, para fazer um prato, um pote, uma cerâmica. Né? Quanto que eu tenho que pôr de água se eu quero fazer não sei o quê. Agora, claro que eu posso dissolver, 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 dissolver essa argila e ela virar uma tinta marrom e eu pintar com essa tinta o que eu bem entender também. Então, compreende o que eu quero dizer? Uhum. O material em si, eu vou determinar um uso para ele e um método a partir de um objetivo. Para mim, o mais importante é ter um objetivo. E aí, que leitura eu vou fazer disto? Tá? Se é um trabalho de arte, eu preciso de uma teoria de estética. Se é um trabalho de educação, eu preciso de uma teoria de educação. Se é um trabalho psicoterapeuta, eu preciso de uma leitura psi, evidente, né? Ou se é um trabalho psiquiátrico, então eu vou ter que entender a psiquiatria desta, não do trabalho, mas de quem fez o trabalho, né? Porque o trabalho não tem psiquiatria, né? Não tem psicologia, não tem educação e não tem o trabalho em si não é a arte, né? O material, quero dizer, né? Aí a Gláucia, Gláucia, cadê você? Cadê a Gláucia? Gláucia, te achei. Oi, querida. Ó, você fez uma pergunta. Por favor, como é o uso do ETC na arte-terapia? Fala para nós o que você quis dizer com ETC, porque tem algumas pessoas que não sabem o que é ETC. Explica um pouquinho. Na verdade, boa noite a todos. No livro de Percursos de Arte-Terapia, a Selma Ciornay, numa das partes da Gestalt, ela também dá esse embasamento, só que é muito complexo terapia contínuos de terapias expressivas, né? É muito complexo como usar. Ele serve como uma fundamentação ou como um guia, assim, na verdade? O que eu entendo, né? Como é que eu vou colocar um pouco isso, né? Esse contínuo da expressão, né? E aí eu vou mencionar duas coisas. Uma coisa é nós entendermos a origem das artes terapias no universo das artes plásticas. E as artes plásticas, transformação das belas artes, das boa arte, né? Das belas artes, lá a partir do Renascimento, que depois se tornam as artes plásticas. Isto é uma origem. A outra coisa que eu coloco como conceito que é essa diferenciação que eu faço das terapias expressivas, né? Que é o conceito de se pensar a expressão como condição da compreensão humana, ou para a arte, ou para a educação, ou para a psicoterapia. Né? E aí nós temos que pensar numa coisa muito importante dessa expressão verbal e não verbal. E para compreendermos isso, nós temos que, de novo, pensarmos nessa história do desenvolvimento da civilização greco-romana, judaico-cristã, né? Esses últimos 25, 20 séculos de cultura, que nós vamos ter lá. Anterior a isso, o pensamento mítico, que estava tudo integrado, pensar, o sentir e o fazer, e o ritual como parte disso, e depois, a partir dos gregos, de um determinado momento da Grécia, século 6, 4 a.C., a divisão, a primazia do pensar e a via de conhecimento pela filosofia, depois ciência, a outra via de construção de conhecimento na cultura, o sentir e o pensar num lugar menor, que forma as religiões, e, num terceiro lugar, a ideia das artes. Né? E aí, essa ideia de artes a partir das belas artes é uma concepção da Renascença. Para o grego antigo, só era arte, poesia, retórica
e música. Todo o resto não era arte. Nós entendemos arte a partir da concepção renascentista, né? Bom, e nós estamos sempre nesse desenvolvimento a partir do pensar, da razão, da análise, tudo a partir da expressão verbal. Então, nós temos 20 e tantos séculos de desenvolvimento da cultura ocidental. Estou falando da Europa e parte das Américas, digamos, a parte branca europeia. E branco não é tom de pele, branco é tom cultural. Estou falando desta cultura europeia, não estou falando de cor de pele, por favor. Nesta cultura, nós temos a primazia do pensar e sempre o verbal, né? Então, no teatro, você tem um texto. Bom, e vai esta cultura do verbal, até cinema ainda é verbal, é um texto que fundamenta a imagem, até uma mudança de passagem seríssima, que é o advento da televisão. E a inversão na cultura ocidental da expressão verbal e da imagem. Então, a nossa civilização, que sempre foi calcada no verbal, é sempre o discurso, né? O discurso na filosofia, e se pensarmos até nas artes plásticas, tem um discurso, uma compreensão discursiva, analítica da obra de arte, né? Embora tenha uma imagem, né? Mas só a partir da televisão é que você tem a cultura transmitida pela imagem, né? McLuhan, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Tem uma inversão da cultura a partir dessa expressão não verbal, que é a imagem, tá? Que está lá calcado, desde a teoria do símbolo, lá atrás, pararé, pararé, pararé. Então, quando falamos em terapias expressivas, nós estamos falando deste outro lugar do mundo ocidental, né? E a expressão verbal e não verbal. Então, a imagem, a partir disto, é deste lugar que nós estamos falando das terapias expressivas, e aí, por isso, terapias expressivas, diferentemente de arte e terapia, que é fundamentado nas artes plásticas, diferentemente da arte-educação, com objetivo educacional, e diferentemente da terapia artística, fundamentada na antroposofia, né? Então, quando falamos em terapias expressivas, é nesta abrangência. E todo o contínuo desenvolvimento vamos chamar assim, entre aspas, desta possibilidade expressiva, dessa expressividade verbal e não verbal, né? Aí nós estamos, uma transformação de paradigma. Da mesma forma que agora, para o século XXI, o grande marco do fim desta civilização greco-romana judaico-cristã é a bomba de Hiroshima, né? A partir da bomba de Hiroshima tem todo o desenvolvimento da fenomenologia, toda a questão filosófica, né, de questionamento dos valores do mundo ocidental. O homem ocidental vai, feito barata tonta, procurar referenciais pelo mundo inteiro, do Zen budismo ao candomblé, parará, 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 que isso é outra enorme discussão. E aí nós estamos vivendo essa transformação paradigmática, né? A ciência e a filosofia tendo que romper com os dogmas materialistas, que o início da filosofia é isto, é romper com o mito e dar força para o pensamento e para a materialidade, né? A partir de Aristóteles, de Platão e Sócrates, né? Então, romper com os dogmas da filosofia e transformar num conhecimento, porque a ciência está chegando agora, né, a partir da Segunda Guerra, sobretudo no final do século XX, começo do século XXI, entendendo uma ciência
que não se constrói só a partir do pensar, da razão e da materialidade, mas que tem toda uma via de conhecimento pelo sentir e pelo intuir, né? E aí a ciência poder chegar nas coisas que as religiões sempre falaram, por exemplo, né? Romper com os dogmas das religiões e podermos falar em espiritualidade, da mesma forma de romper com todas as teorias de estética. Você vai na Bienal agora, você tem expressão, né? Claro que a Bienal de arte continua chamando arte, mas é uma outra coisa, não tem nada a ver com arte de museu, né? Nem a arte que se vende, nem a arte de decoração, nem a arte... Né? A palavra arte ficou tão ampla que qualquer coisa pode ser arte. Arte disso, arte daquilo. Enfim, a palavra arte ficou tão ampla que qual o significado de arte hoje em dia? Da mesma forma que se fala filosofia, enfim, esses grandes nomes, né? E aí tem um outro lugar que, por hora, eu chamo de expressão, né? Então, o que desse novo paradigma de filosofia e ciência, né? Que por hora eu chamo de conhecimento ou sabedoria. Ainda não, esse nome é provisório, não temos ainda um nome definitivo para isso. Mas rompendo com todos os dogmas das religiões, já temos nome. Falamos em espiritualidade. Da mesma forma que romper com todos os dogmas e paradigmas da arte, ainda não temos um nome. Por hora, eu uso o nome de expressão. Estão me compreendendo? Mas quando eu estou falando em terapias expressivas, é deste outro lugar e desta outra amplitude, né? Quando se fala nesse contínuo das terapias expressivas, é disto que se fala, né? De poder compreender, como eu falo aqui, eu menciono aqui no livro, né? Na tese lá de 93, porque esse trabalho é de 1993, é um trabalho muito antigo, afinal. Né? Isso tudo é de... Eu estou falando do meu estudo de 93, o que eu venho falando, claro, que começou lá em 85, quando eu terminei o doutorado, né? O mestrado, né? Que começa em 74 com os cursos da Magui, né? Então, quando estamos falando em terapias expressivas e nesses contínuos da expressão, nós estamos falando desta mudança de uma cultura verbal para uma cultura imagética, né? E aí falarmos desses novos paradigmas que estão apenas começando agora no século XXI. Nós estamos assim no pré-parto da coisa, né? Estamos super começando isso. Por enquanto, só temos conhecimento disto que é a espiritualidade, né? Muito mal, aliás. Mas em relação à filosofia, ciência e arte, ainda não temos termos fundamentados, né? Não sei, eu respondi a sua pergunta. Como é o nome da moça que perguntou? Gláucia. Não, nem Gláucia. Quem foi que perguntou? Gláucia. Respondi um pouco, Gláucia, por favor. Responder um pouco. Foi muito bom ouvir isso. Eu ouvi outra coisa. Isso é assim, uma pendência no meu estudo da arte-terapia é o ETC, mas eu agora já tenho alguns referenciais para... Porque a arte-terapia é uma redução, quer dizer, se você for pensar, né? Arte-educação, artes plásticas e a arte-terapia como tendo surgido um pedaço das artes plásticas, como eu contei, um outro pedaço pela linha psiquiátrica e um outro pedaço pelas psicanálises. Se você pensar as arte-terapias, aqui é uma coisa. Quando você for pensar nas linguagens verbais e não verbais, e muito além das artes plásticas, aí é que podemos falar em terapias expressivas, compreende? Entendi. Segundo a minha compreensão. Tá? Tudo que eu falo é responsabilidade minha. Óbvio que ninguém precisa concordar com o que eu falo. Eu penso assim, eu falo o que eu penso. Cada um pensa o que quiser, cada um elege o que quiser, cada um pensa o que quiser e faz o que quiser, afinal, entendeu? Não me coloco em nenhum momento como dono de verdade
pelo amor de Deus, quanto mais a gente estuda, mais você sabe que não sabe, né? Cada vez que você lê um livro, você descobre que tem 50 por ler quando chega no índice do livro, né? Percebe? Quer dizer, eu tenho aqui consultei um monte de coisas, né? Quando eu dou lá o meu percurso, né? Quando eu dou o meu percurso aqui, quando você colocou aqui, sabe quantos livros ele pesquisou, né? E artigos que ele leu? 2.114. Então, olha, está Para aqui, né? selecionar, Levantamento nos índices para das artes e selecionar artes. 155 para escrever. Então, veja, quando Entenderam? nós Quer dizer, estamos lendo, nós estamos formando ideias, formando conceitos, quebrando paradigmas, né? Descartando ideias, trazendo ideias novas. Então, isso tudo é para nos estimular, como uma das pessoas me escreveu enquanto eu estava fazendo a divulgação, esse livro do professor estimulou algumas pessoas a buscarem a arte-terapia. Mas por trás dele, nós temos que entender que tem uma pesquisa, né, bibliográfica, que na época não existia todo esse material. Hoje nós temos mais de 1.000 livros publicados em arte-terapia, que na realidade são na época não tinha também... nenhum. Tinha o livro da Margarete Naumburg. Então, mas as compilações do que nós estamos fazendo hoje, veja, dos artigos, dos livros, nós estamos criando o nosso TCC, nossas monografias, nossos outros livros, também é fruto desse livro de muita pesquisa. Então, é necessário estudar, é necessário pesquisar, não só ler arte-terapia, porque eu vejo que as pessoas querem artigos quadradinhos. Estou estudando tal coisa. O que tem dentro da arte-terapia? Não é só arte-terapia, gente. Tem artigos e artigos, mas eu tenho que buscar também artigos de psicologia, artigos dos materiais, artigos de filosofia, outros artigos para compor a minha ideia. Senão eu sempre estarei escrevendo a ideia do outro. E ficar inventando a roda. Já inventaram a roda, é bobagem. Né? Porque a gente fica realmente redundante. Agora, eu né? proponho uma coisa para todos. Quando vocês pegam um livro, qualquer um, não importa do que seja, não importa se vocês estão estudando X conteúdo, veja, quando o livro foi escrito, em que instituição ele foi escrito, consultem o índice para ver a referência que essa pessoa pegou. Eu usei esses tantos mil e tantas coisas em 90, quer dizer, se eu entreguei o trabalho em 93, isso é uma pesquisa de 86, 87, 88, entenderam? De lá para cá, o mundo já deu não sei quantas voltas. Óbvio que esse trabalho é um trabalho antigo, eu tenho plena consciência disto. Agora, Amor, deixa eu te interromper. É um trabalho antigo. Importante. É um trabalho antigo, porém ninguém mais fez um estudo como esse. Tá? Isso é verdade. É uma pesquisa eu acho que feita continua que ainda não sendo abriu. a primeira é com certeza, o primeiro doutorado é com certeza. Isso. Mas eu acho que continua meio sendo o único. Na época não tinha nenhum na América Latina. Tanto é que muita gente me escreveu dizendo, a própria Nise, né? Quando eu mandei para ela o trabalho, porque a Nise da Silveira tinha uma briga incrível com a arte-terapia. Quando falavam dela e arte-terapia, ela saía num pau baiano, ela levantava da cadeira de roda, né? E pegava a faca dela, a peixeira, né? E quando eu mandei o meu trabalho para ela ler, ela gostou muito, disse que terapias expressivas era um nome legal, pareré, pareré, pareré. Aí ela me escreve uma carta concordando com tudo isso. Eu nunca vi pessoalmente, né? Ficamos de nos ver, mas eu não a conheci pessoalmente. Mas trocamos correspondência por um certo período pequeno, 2 anos. E aí ela dizia que concordava com tudo. Agora eu vou fazer uma brincadeira, a cabeça da Nise, né? Que gênio. Ela era maravilhosa. Mas ela me elogiava porque eu gostava de gatos, eu tinha gatos, entendeu?
Então, tudo, entendeu? Ela acabava as cartas elogiando pelo meu gato, perguntando do gato, entendeu? O papo virava o gato, né? Mas ela achava legal tudo isso das terapias expressivas, tal. Aí ela dizia, isso é o nome que me dá conforto, porque eu não tenho nada a ver com arte. Eu sou psiquiatra, eu faço psiquiatria, né? Era muito incrível isso, né? Todo o trabalho dela era na oficina de terapia ocupacional, né? E ela usava teatro, ela fazia o teatro do Artaud, do francês, né? Ela era muito genial. Como ela falava de mitologia, quando ela começou a estudar mitologia, o encanto dela com a mitologia grega e com as outras, né? Então, por exemplo, aquele cara da Barca do Sol, acho que é uma mitologia andina que ela usa para explicar este processo inconsciente, né? Do cliente psiquiátrico. Ela está trabalhando com internos em hospital psiquiátrico, né? Então, a ideia é que nem todo louco é artista e nem todo artista é louco, né? Então, por exemplo, o Fernando, né? Um dos internos lá do Engenho de Dentro, ele tinha uma preocupação com arte, sim. Então, ele se propunha a fazer trabalho de arte. Agora, se você pensar em outros trabalhos, não tem nada a ver com arte. Tá? Agora, se depois as pessoas querem fazer uma leitura e entender aquele trabalho como arte, tudo bem, cada um faz a leitura que quiser. Mas o autor daquilo não tem nada a ver com arte. Por exemplo, o Bispo do Rosário, que não tem nada a ver com a Nise, é de outro lugar, de outro sanatório, de outro tempo. A Nise nunca soube do Bispo, o Bispo nunca soube da Nise. São histórias diferentes, prateleiras diferentes. Né? O Bispo do Rosário, ele era um psicótico. Tudo que ele construía era uma tentativa, numa linguagem junguiana ou numa linguagem psicanalítica, de reestruturar o self ou dar amparo ao próprio ego. Tudo que ele fazia era por esta vamos chamar de intenção interna, por esse drive interno, por essa necessidade psíquica dele. Né? Se depois as pessoas quiseram entender isto como arte, houve um paralelo dele com a assemblagem dos franceses, é outra coisa. Ele nunca teve o objetivo de fazer assemblagem. Os franceses, sim. É como lá agora me fugiu de novo o nome dele. Aquele grande transformador da arte, né? Que transformou o urinol em fonte, né? Ou a roda da bicicleta e não sei o que. Ele diz, arte é o que eu decidir que for arte. Ai, meu Deus, agora eu tenho o nome dele aí. Duchamp. O Duchamp vai fazer exatamente isto, né? E aí ele começa a fazer todo esse questionamento da arte, dizendo a arte é o que eu decidi que for arte, né? Porque quando ele mandou lá para a exposição em Paris o Pissoir, bom, todo mundo queria pôr no lixo. Quando ele diz, não, isto é arte, e pôs o nome de fonte, todo mundo, oh, que maravilha, né? Entenderam? O contrário disso, só para fazer um contraponto brincalhão com isso, Gláucia, cadê a Gláucia? Sumiu a Gláucia? Gláucia, né? Tudo começou com a Gláucia. Tá aqui. A contraposição disso é o que aconteceu numa Bienal 3 ou 4 anos atrás. Né? Os críticos de arte, todo o povo, enfim, a inteligência nacional, né? Ficaram lá rodeando uma obra, né? Uma montagem, uma performance, né? E fizeram 1000 descrições. Saiu um artigo no jornal, na Folha, sobre este trabalho artístico. Bom, dali 2 dias o trabalho estava fora da Bienal. Quando foram investigar o que era lixo que não tinha sido tirado. Era um monte de lixo.
Que aí as pessoas, numa viagem maluca, analisaram como obra de arte, e virou obra de arte. Apareceu um artigo explicando o porquê daquilo, o significado daquilo. O diabo a quatro. Bom, quando chegou a equipe de limpeza de manhã, no dia assim, depois da abertura, isso foi a abertura da Bienal. No dia seguinte saiu artigo no jornal, um pererê todo. Bom, à noite não estava mais lá, porque os lixeiros, a equipe de limpeza jogou fora, porque era lixo, era o resto do material de tudo que tinha sido montado. Entenderam o que é a maluquice no mundo atual? Né? Então, a inversão que o Duchamp faz do pissoir em obra de arte, ele diz arte é o que eu decidir que for, isso se chama poder político, né? Para outra coisa, o contraponto disso do que aconteceu aqui numa Bienal. Ficaram fazendo uma viagem maluquérrima no possível significado do monte de lixo. E óbvio que você pode atribuir significado ao que você quiser. Uai, tudo bem, chama de Mariazinha, problema seu, chama de Toninho, faz o que você quiser. A atribuição de significado é um delírio pessoal. Compreenderam o que eu quero dizer? Tá? E vejam, nada disso invalida a arte como arte. A arte como A maiúsculo. E o que se produz em consultório não é arte. Não vai parar em museu, não vai parar em galeria, não é venda. O que não significa que expressões, trabalhos produzidos por clientes não podem ser classificados como arte. Eu tive clientes que faziam coisas assim absolutamente fantásticas, belíssimas do ponto de vista artístico, que eu me segurava, me amarrava, me amordaçava para sequer mencionar nem a palavra arte, porque ele estava lá para fazer psicoterapia. Eu tinha que fazer psicoterapia com a criatura. Mas era de uma qualidade artística divina. Compreendem? Mas no consultório eu não tenho que falar de arte, eu tenho que falar do psiquismo da criatura. Eu sou psicoterapeuta, afinal. É por isso que ele está lá no consultório. Senão ele estaria na galeria de arte. Professor, é por isso que existe a diferença, né? Porque isso que você nos coloca, isso que você nos remete, dessa diferenciação, isso que você nos citou do material e do método, ele tem essa grande importância para que haja um entendimento dessa leitura, né? Quando você fala nos coloca a questão do lixo, quando você vai se deparar, de fato, ele vai ter um diálogo, ele vai ter uma comunicação pelo fato dele estar dentro de um espaço, né, selecionado. E da forma como você nos coloca, né, o termo de uma expressão desenvolvida por um paciente que está no processo terapêutico, existe realmente uma diferença muito grande, né? Eu sou arte educadora, meu nome é Inaê, professora de artes, e às vezes a gente se depara em sala de aula que tudo que o aluno faz é arte, tudo que o aluno faz é arte. Não é bem assim, né? Existe um entendimento, existe um conhecimento, existe uma linguagem curricular e acadêmica, né, que precisamos justamente orientar esse aluno com relação a uma temporalidade. Eu achei muito lindo isso que você nos reporta desde a história, isso tem que ficar bem entendido, até mesmo por causa de um processo arte-terapêutico, que é um outro tipo de uma visão, onde você vai pegar ganchos e vai ter um início, um meio e um fim desse processo. Isso tem que ser muito claro para quem está iniciando a arte-terapia, porque, de fato, essas dúvidas elas podem acontecer, porque nem tudo que você vai fazer como uma forma de expressão ele vai estar enquadrado dentro de um processo artístico, assim, para uma galeria, como você está nos colocando. Eu achei assim, belíssima a sua fala, quando você nos reporta essa temporalidade do pensamento, da evolução dessa sociedade, quando tem um pensamento filosófico,
o pensamento social, as mudanças dos períodos que vão interferir no processo também da arte, né? Por isso que surgiram as vanguardas europeias, que é uma coisa que eu trabalho muito em sala de aula, né? Onde vai quebrar aquela ruptura, né? Que você sabe que no período do Renascimento a visão do artista era uma, e as vanguardas europeias elas vêm para justamente quebrar aquela coisa muito perfeita, muito exata, e algo que também poderia estar fora da realidade daquele contexto. Eu achei muito linda a sua fala no contexto histórico. Eu não sei se eu me faço entender, né, em relação a isso, mas eu achei assim maravilhoso, né? E assim comento este fato porque quando eu me aprofundo muito nesse contexto das mudanças, que é justamente isso que você nos coloca quando você vai seguir uma tendência, uma linguagem, isso já voltado para a produção artística, para a arte em si, né? O estudo mais aprofundado, que difere do estudo terapêutico de uma produção, né? Eu quero falar uma coisa importantíssima que você está mencionando. Desculpe, Nayê, eu vou pegar carona na sua fala. Me desculpe, mas eu vou falar em cima de você. Um segundinho. Espera que eu vou falar, eu que vou pegar carona em cima de vocês. Não. Deixa eu só fazer um comentáriozinho básico. Um segundinho só. Bem básico, porque o tempo está acabando. Já acabou, né? Então, o que ela está mencionando é a arte importante. Nós precisamos levar muito a sério a educação. E arte e educação é o básico. A educação como psicoprofilaxia. É uma bobagem nós adoecermos para depois curarmos com qualquer processo terapêutico. O importante é a educação como psicoprofilaxia. A educação é anterior à saúde. Qualquer saúde depende de educação. É muito mais importante educação do que qualquer trabalho terapêutico. Não estou dizendo que o trabalho terapêutico não seja importante, mas é arque importante a educação como psicoprofilaxia. No Brasil tem uma inversão imensa de tudo isso. Então, e é importante a gente pegar também... Essa Lourdes que apareceu aqui, a Lourdes de lá... a nossa Lourdes lá do Rio Grande do Sul. Essa Lourdes é ela. Ai, que saudades dela. Beijos, Lourdes. Bom, gente, estamos chegando no final, já chegamos no final, né? Desculpe, mas é assim, entendeu? Eu costumo brincar com os meus alunos, né? Olha, ou vocês vão embora... ou eu continuo dando aula. E se vocês não prestarem atenção, eu vou até o estacionamento. Mas sabe assim, estou no ponto de ônibus. Aí eu me lembrei de falar uma coisa agora, entendeu? Enfim, então, eu sou um educador viciado. Na verdade, eu sou educador. Eu acredito e por isso eu tenho que ser o Cronos aqui, né? Eu tenho que ser o tempo, né? Então, é assim... Nós vamos ter mais alguns outros momentos, né, com o professor Leomar. Ele vai voltar para ampliar esses assuntos, para a gente poder também colocar a arte-terapia em discussão, mas vendo que, como ele acabou de falar, é muito melhor a gente fazer uma profilaxia, né, com a educação, com a arte-educação, e aí como que nós já somos arte-terapeutas, mas nós podemos trabalhar na educação também com essa visão terapêutica, sem fazer terapia em sala de aula, né? Com essa visão, nós podemos ler a Anna May, que vai nos enriquecer com toda a teoria triangular que ela traz, né? E ampliar muitas coisas. Vocês veem que nós temos muito assunto para discutir, né? Mas, infelizmente, nós temos que dizer adeus, né? Adeus, que é até o mês que vem com a outra live. E gratidão também. Olha lá, a Lourdes apareceu. Você queria ver a Lourdes? Olha a Lourdes ali, ó. A Lourdes está lá no Rio Grande do Sul, ó. Que saudade! Nossa grande amiga, né? De muito tempo. E nós tivemos presente aqui.
Saudade de vocês. Que vão Eu sair ainda Estamos com tenho saudade aquela de jaqueta. voltar para o Rio Lembra Grande do aquele Sul. lugar que nós fomos com a Sônia? Eu ainda tenho aquela jaqueta. Agora está assim, né? A velhinha. E ele não cabe mais lá dentro, não, porque ele comeu muita farinha lá de Belém, então ele está meio gordinho. Bom, gente querida, eu quero agradecer a presença de vocês, o carinho de vocês por estarem aqui, né? E a gente fazer esse bate-papo gostoso e ouvir, como disseram aqui, parece que estamos na nossa sala de aula de 25 anos atrás. Né? Voltamos, tivemos alunas dessa época também, né? Obrigado pela paciência. Não, é muito bom. E, meu amor, obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui contribuindo. E eu sugiro para vocês, né? Comprem, né? Comprem o livro. Eu não estou vendendo o livro, mas eu falo que isso aqui, como a Lourdes escreveu, é um livro atemporal. Nós precisamos divulgar isso para todos os artes terapeutas novinhos que estão chegando. Todo mundo tem que ler, né? Então, entra lá, Terapias Expressivas, entra na editora Vetor e peça lá o teu livro. Tá? Não adianta pedir para mim, né? Porque eu posso colocar... Se alguém quiser falar comigo, tem a minha autorização de pedir meu zap, né? Para a Sônia, para conversar comigo na boa, entendeu? Isso, pode conversar comigo. Eu sou meio ruim para responder e-mail. Eu gostei muito da sua colocação, da sua visão. Viu, Sônia? Se alguém pedir o celular, não? Eu passo. Eu posso deixar que eu passo o e-mail, eu passo o telefone, marcamos um outro dia. Eu não consigo responder e-mail direito. Eu sou meio ruim de tecnologia, entendeu? Então não vai no zap. Crianças, eu sou da primeira metade do século XX, eu sou muito velho. Não, você não é velho, você é um antigo, tá? Não é velho. Bom, gente querida, vamos embora, senão beijos coloridos para vocês, saudade, beijo, 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 muita saudade, muito abracinho gostoso. Até a próxima.